Olá, muito boa tarde. Vamos dar início à sessão Conversas com Alma. Hoje vamos falar de uma forma leve de um assunto que a todos nos toca. Todos nós conhecemos sempre alguém que de repente a vida o desafiou de alguma maneira e todos nós todos os dias somos postos à prova. Todos nós temos as nossas dores, umas delas visíveis, outras não. Hoje vamos ter aqui ao vivo uma história e que vai falar em nome pessoal. Muitas das pessoas já o conhecem, ele é DJ, mas hoje só quer ser conhecido como Ruka. Então vamos conhecer o Ruka e vamos todos ouvir, sobretudo ouvir e pensarmos que todos nós podemos sempre olhar para os outros e todos nós somos seres humanos, portanto basta só estar atento aos outros. Obrigada, desfrutem e até já. Obrigada, Filipa, por esta introdução. Obrigada também a todos vocês que estão aqui connosco. Temos aqui muitos lugares disponíveis. Quem quiser pode ocupar aqui a linha da frente, podem se juntar a nós. Vamos então arrancar esta edição de Conversas com Alma. Há histórias que se ouvem e há histórias que nos atravessam. E esta é uma delas. Hoje não estamos aqui apenas em mais uma edição do FNAC Talks, Conversas com Alma, apenas para falar da mudança. Estamos aqui para sentir o que significa verdadeiramente romper, transformar e brilhar, que é o tema de hoje. Quantas vezes é que nós adiamos assim aquele passo? Quantas vezes ficamos presos a padrões, a medos, a crenças que nós pensamos, não dá, eu não consigo fazer isto, não é o momento, ou eu não sou capaz. E quantas vezes escolhemos, mesmo sem dar por isso, o lugar mais confortável, aquele de nós ficarmos onde estamos, porque é muito bom, está-se ali bem. O de nos acomodarmos às vezes àquilo que, mesmo sem dar por isso, o lugar mais confortável é ficar ali, naquele sítio que de alguma forma também nos incomoda. O de nos acomodarmos àquilo que nós conhecemos, mesmo que não nos faça felizes em nenhuma área da nossa vida. O de assumir o papel de vítima, há muita gente também que opta por esse papel, porque é mais seguro do que aquilo que é enfrentar o desconhecido. A verdade é que mudar exige coragem, muita coragem. Exige desconforto, exige responsabilidade e é exatamente aí que tudo começa. Para esta edição de Conversas com Alma, com o tema Rompe, Transforma e Brilha, eu e a Helena Ribeiro, fundadora de Mensagens com Alma, instrutora de Yoga e Pilates e também mestre de Reiki, vamos estar aqui então para abordar este assunto. E para esta edição baseámos-nos também no livro Hábitos Atómicos. É um livro fenomenal, não sei se já conhecem. Eu por acaso comecei a ler há 2 semanas, depois de nós termos estipulado o tema desta edição. Vou ainda no capítulo 4 e estou a adorar. Bom, hoje connosco temos também alguém muito especial, como a Filipa já acabou por se introduzir, que é o Rui Pedro Silva, o Ruka. Para mim é e sempre será DJ, apesar de ele agora me estar a dizer eu não sou DJ. És DJ. Mais do que isso. É isso, além de DJ, é muito mais, é mesmo isso. Tem uma história que não cabe em palavras fáceis, uma história de perda, uma história de adaptação, uma história de dor, mas acima de tudo uma história de escolha. Perante a adversidade todos nós temos sempre uma escolha, que é ficar ou avançar, desistir ou reinventar. O Ruka escolheu. Ele diz muito bem, não é só DJ, ele é empresário, é empreendedor. Esteve durante muitos anos à frente de um dos espaços noturnos mais icónicos da região centro, o Glam, no Jardim Luís de Camões, em Leiria, e contribuiu para a felicidade de milhares de pessoas. Além disso, ainda mudou o conceito de diversão da noite na cidade de Leiria. Mesmo depois de enfrentar uma realidade que mudaria qualquer um de nós, escolheu não ficar preso no papel de vítima. Escolheu levantar-se e de forma nova, diferente, continuar a criar,
a sonhar, a organizar e também a viver. Os eventos continuam, a energia mantém-se, a vontade de fazer acontecer, essa, arrisco-me a dizer que talvez seja ainda maior, pelo menos pelas conversas que tenho tido a oportunidade de ter com o Rui, ele está sempre pronto para fazer mais e melhor. Não vamos apenas ouvir uma história, mas vamos ficar durante esta tarde e também tentar perceber como é que o Rui consegue neste dia-a-dia ou conseguiu adaptar-se e superar as dificuldades. Luca, obrigada pela tua presença, obrigada por aceitares o convite. Obrigado, eu. É um gosto enorme ter-te aqui. Já falamos um pouquinho. Começo por fazer uma pergunta à Helena. Depois desta breve introdução, Helena, e este tema que tem tanto para falar e tem tanto para partilhar, Helena, quando a vida nos obriga assim... Antes desta pergunta, quero fazer outra. Onde é que nós podemos situar, ou o que é que significa exatamente este romper, brilhar e transformar? Boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença, por estarem aqui, por darem do vosso tempo também para ouvir a história do Ruka e também para falarmos um pouco todos juntos, porque esta não é uma conversa com alma só aqui em cima, é também com o público sobre este rompe, transforma e brilha. E então este tema diz-nos a todos, não é? Apesar das dificuldades da vida, nós temos sempre esta opção de romper com os padrões, com as crenças, com essas próprias imposições que às vezes a vida nos traz e transformar a nossa própria realidade. E portanto este rompe, transforma e brilha é no fundo percepcionar a forma como nós encaixamos nas experiências da vida. Será que nós rompemos com crenças, com padrões? Será que nos deixamos afetar pelas experiências da vida e sucumbimos a elas? Ou será que temos a capacidade de nos transformar a partir destas experiências da vida? E isso é transformar a farinha em pão, no fundo, não é? Nós podemos guardar a farinha dentro de um potezinho e não deixa de ser farinha que dá para fazer pão ou bolos, mas nós podemos transformar isso tudo dentro de nós para podermos brilhar no nosso mais alto potencial. E então para mim o rompe, transforma e brilha é exatamente isso e é a história do Ruka, por isso ele hoje está aqui. Obrigada, Helena. Ruka, nós conhecemos-nos já há muitos anos. Para mim és um exemplo de vida, um exemplo de como conseguiste transformar a dor em ação. No entanto, para o público que está aqui hoje connosco, podes de forma resumida contar-nos o que é que se passou contigo? Queres que comece por onde? É mais fácil assim, é mais fácil. Olha, se quiseres, se calhar é mais fácil para ti ficares com o microfone na mão, que assim ouve-se melhor. Tipo Marco Paulo. Isso. O bom humor do Rui nunca desapareceu. Como eu disse, estiveste à frente durante muitos anos do Glam, em Leiria. Antes disso, estive à frente do Fixe também. Exato. Que era... Tu és um homem da rádio. Sim. Também. Que eu comecei aos 8 anos, talvez. Em rádio. Na rádio, na primeira rádio local de Leiria, na Rádio Clube de Leiria, que foi fundada pelo meu pai, que nasceu na sala de jantar de minha casa, e desde aí o meu gosto pela música foi crescendo até aos 12, 13 anos ter começado a meter música nas festinhas dos meus amigos. Portanto, a minha carreira de DJ foi dessa altura. Começaste na adolescência? Na pré-adolescência, com os 12 anos, uma pessoa ainda não é bem adolescente. Quer dizer, hoje já se consideram adultos, mas é a transformação dos tempos. Depois, o meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Comecei a trabalhar por opção, porque achei que tinha que ajudar a minha mãe a dar um futuro melhor à minha irmã. Não conseguia ajudar, ganhava para mim e pronto. Depois comecei a trabalhar numa empresa como na área das vendas, na empresa do meu tio, que era nos Pousos. Depois
talvez 26 anos, penso eu, 25. Fui desafiado por um amigo que ainda hoje que era o Carlos Cardoso, que era o dono do Fixe. Convidou-me logo para ser gerente do Fixe, porque íamos tendo conversas, eu era cliente lá, íamos tendo conversas e ele dizendo aquilo que eu achava que podia acontecer naquela casa, e ele depois convidou-me para gerir a casa. Estive lá 6 ou 8 anos, já não me recordo ao certo. Foi na época em que melhor funcionou o Fixe. Já agora, só para situar o nosso público, o Fixe que funcionava há uns 26, 27 anos, por aí. Sim. É onde atualmente é o... Agora não é nada. Agora não é nada, mas onde funcionou recentemente agora o Clube Suíte, o Mandarim, sim, ali na Rua Machado de Santos. Logo no início, logo ao lado da igreja. Exatamente, no início abriu como Fixe e funcionou, era um dos melhores espaços noturnos. O melhor espaço. Era o melhor. Aqui o Fixe fechava no início às 2 da manhã e depois as pessoas transitavam aqui para cima para o sushi. Exatamente. Pronto. Depois eu saí do Fixe, tive 6 meses ou 3 meses a gerir o Aquadoce, que era um restaurante ali naquele arco, famoso arco quando se vai da Praça Rodrigues Lobo para a Rua do Gato Preto. E depois decidi fazer uma festa que foi o Atreve-te, para perceber qual era a recepção que eu tinha por parte das pessoas em Leiria. E uma discoteca que à sexta-feira, foi feita uma sexta-feira, essa festa o Atreve-te, uma discoteca que tinha 40 pessoas a uma sexta-feira, eu meti lá 600 nessa noite. E falei com o Luís Vasco, que era o proprietário da discoteca na altura, e optei por abrir o Fixe e ir contra todas, que era o sabor latino na altura. O Fixe ou o Glam? Exatamente. Pronto. Não, porque eu já te explico o porquê. E decidi abrir o Glam e romper com todas as barreiras que havia relativamente ao protótipo de noite em Leiria. E estiveste à frente do Glam ainda durante quantos anos? Eu abri em 2008 e fechámos em 2014, não por opção, mas por questões de saúde. Exato, que foi aí que entrou então a grande mudança. Como é que foi a grande mudança da tua vida? Sim, mais ou menos sim. A mudança física, porque até então tinhas uma vida perfeitamente normal, mobilizavas-te normalmente. Eu tinha diabetes desde os 12 anos. Pouca gente sabia, mas estavam cá. Entretanto, eu em 2014, ou melhor, em 2013 mais ou menos, comecei a ter umas lutas de saúde, não só de saúde, mas também com o presidente da Câmara da altura, que ele queria acabar com a noite em Leiria, ou achava que a noite tinha que começar mais cedo, e a noite em Portugal tem o hábito de acabar muito tarde, que é mesmo assim, uma pessoa tenta fazer as coisas mais cedo e as pessoas começam a aparecer à 1 da manhã. As coisas são mesmo Temos assim. essa tradição de começar tudo muito mais tarde. Mas, na minha opinião, devia começar mais cedo. Nós devíamos começar a jantar para aí às 7 e às 9 já estarmos despachados para usufruir da parte saudável da noite, e no dia a seguir íamos trabalhar tranquilamente. A minha forma de ver a vida é um bocado essa. Até porque eu já não tenho paciência para estar até às 4, 5 da manhã num sítio. Tenho que fazer. Quando tenho que trabalhar, estou, mas quando não tenho, não estou, por isso simplesmente. E então comecei a ter problemas de visão, fiquei cego de uma vista por causa da diabetes. Isso corria ao ano 2014? Sim, em 2014, não, corria ao ano de 2013. Foi que eu fiz a passagem de ano de 2013
no Mercado de Santana, foi a primeira passagem de ano oficial de Leiria. Exatamente. Tu ainda estavas noutra estação emissora. Ainda fiz parte da produção. Ainda fizeste parte da nossa produção. Fui eu, foi o Miguel, foi essa estação emissora que hoje também já não existe. E depois conseguimos ir contra tudo e contra todos, fazer uma boa passagem de ano. Entretanto, em 2014 eu decidi fechar, porque já não tinha paciência para andar constantemente com guerras, a ganhar ações em tribunal, e então optei por fechar. E entretanto as coisas mudaram radicalmente, porque fui entrando em espiral suicida desde 2014 em termos de saúde. Depois comecei com hemodiálise, comecei com 30 por uma linha, e então em 2016 fui submetido a um duplo transplante renopancreático de rim e do pâncreas, e deixei de ser diabético. Pronto, hoje em dia tenho uma vida super normal, super tranquila, quer dizer, tenho que tomar a minha medicação, não é muita, mas é diariamente, e então mas podes falar também, eu não sim. Não, de maneira nenhuma, eu só queria que o público te identificasse e que fosses tu a explicar o que realmente aconteceu contigo. No caso, quando tu fizeste essa transfusão, foi isso? Duplo transplante. Mas houve um momento em que recebeste também a notícia que tiveram que te apontar, inicialmente foi o pé, se não me engano. Não, isso foi em 2023. Já veio depois. Isso depois, a partir dessa altura, aí era só DJ e fazia um evento por ano, que era o Remember Glam, desafiado pelo atual Presidente da Câmara, pelo Gonçalo, pelo Dr. Gonçalo Lopes. Fui desafiado por ele para fazer o Remember Glam no Estádio Municipal de Leiria. E correu muito bem, correu melhor do que eu estava à espera, e então eu optei por fazer apenas um por ano. Em 2023, porque, como eu costumo dizer, eu troquei as torneiras, que era o pâncreas a bombear insulina para o corpo, mas a canalização ficou a mesma, e eu não liguei às pequenas sintomas. Às pequenas feridas que me iam aparecendo, que deixava, que aconteciam por baixo do pé, e eu não ligava, não olhava. Falar ao microfone. Pois, eu estou a tentar. E então foram-me aparecendo necroses, e quando eu dava por ela, porque eram por baixo do membro, já era tarde demais, e então primeiro amputaram um dedo, que eu vivia bem sem isso, era o segundo dedo do pé, só que em 2022, assim é que foi, 2022, eu tinha uma ferida por baixo, na planta do pé mesmo, e eu a primeira vez que olhei para ela era um pontinho, uma coisa mínima, um ponto pequenino mesmo. E não me doía, não sentia nada, era por baixo, ia tomando banho, ia secando. Entretanto, quando um dia estava-me a calçar ao espelho, olhei e já era uma necrose enorme que eu tinha no pé, e então fui logo ao médico nesse dia, foi em março, se não me engano. E já não saí do hospital. Fui primeiro para Leiria, depois fui transferido para Coimbra, e em Coimbra tiraram-me apenas metade do pé nesse dia. Porque eu, como sou teimoso e tinha sido transplantado no Porto, eu achei que tinham que ser os médicos do Porto a dar-me o ok para ser amputado a um pé. E fui ao Porto ainda, depois voltei a Leiria para ir buscar roupa, para ir para Coimbra, para me amputarem, para me tirarem um bocado do pé, para tentarem
salvar um pouco do pé. Cortaram-me só um pouco do pé, só que aquilo já tinha tantas dores, que tiveram que cortar o resto e cortaram-me o pé 8 dedos acima do tornozelo. 8 dedos. Portanto, era uma amputação simples, uma coisa banal. Mesmo com uma prótese só do pé, eu conseguia andar tranquilamente. Mas aí tive uma má opção cirúrgica por parte da médica de Coimbra, que não olhou para a minha ficha clínica e não se lembrou que eu, tendo sido já diabético, ou seja, já não era, mas tendo já sido, tinha dificuldades de cicatrização. Pronto. E deixou uma ferida, o corte do pé, aberto, sem levar pontos nem nada, para cicatrizar por segunda intenção. E eu tive a ferida aberta 1 ano e tal, aí, mais ou menos. Ia fazer o penso todos os dias ao centro de saúde. E tanto para ti como para quem fazia o penso seria uma situação normal. Exatamente. Mas depois a ferida não fechava e eu queixava-me sempre, e a minha médica de família na altura, a doutora Marta, achou aquilo, não, na altura ainda era o doutor Borrico Pires, que hoje já faleceu, disse-me, Luca, a gente vai ter que fazer aqui alguma coisa. E então falei com a médica de Coimbra e ela mandou-me fazer um enxerto, que foi tirar a pele de cá de cima do joelho, da parte da coxa, para meter lá embaixo no coto. Porque isto não fechava, mas era pelo menos para tentar meter lá a pele para a coisa ser mais rápida. Quando entrei no bloco operatório, em Coimbra, nos Covões, apanhei uma bactéria hospitalar multiresistente que me começou a comer primeiro a perna esquerda por dentro, que era onde eu tinha a ferida, só que a bactéria alojou-se na corrente sanguínea, cortaram-me a primeira perna no dia 4 de agosto de 2023 e a segunda no dia 28 de agosto de 2023, porque a bactéria já estava na circulação sanguínea. Pronto, e a partir daí foi reaprender tudo aquilo que nós temos por certo na vida. Deixou de ser certo, passou a ser tudo, todos os dias é uma reaprendizagem a fazer tudo. Nesse momento, Rui, quando os médicos te disseram, te comunicaram que teriam que fazer esse procedimento, o que é que te passou assim imediatamente pela cabeça? Olha, sinceramente pensei que chorei muito e pensei que a minha vida ia acabar ali, porque foi só primeiro uma, se não me deram a notícia que eram logo as duas, só me deram a primeira notícia de uma. Ok, isto vai ser mais um desafio, um grande desafio, mas olha, seja o que Deus quiser. A minha preocupação era não me amputarem acima do joelho, porque eu tinha noção, já tinha andado a ler, eu tinha noção que amputarem acima do joelho era uma desgraça. E foi o que aconteceu. Primeiro cortaram a primeira perna esquerda acima do joelho e foi muito complicado. E passado 24 dias, não foi 22, porque eu pedi para não me amputarem no dia do aniversário da minha irmã, para ela ter descanso no aniversário dela, porque ela faz anos a 25. E no dia 28 voltei a entrar no bloco e cortaram-me a perna direita, pelo mesmo sítio praticamente, que é para ficarem homogéneos, que é para uma não ser mais abaixo, ficaram mais ou menos pelo mesmo sítio e é o que é. Helena,
Quando a vida nos obriga assim a parar desta forma, porque o Rui sempre teve uma vida muito agitada e sempre fez muito pelos outros e pelo bem-estar de tanta gente na cidade, o que é que normalmente se quebra dentro de nós? E porquê é que é tão difícil lidar com situações, no caso do Rui, que foi ao Ruca? Não, é que Rui só a polícia ou os médicos. E como tu achas que não és nem uma coisa nem outra, eu prefiro que... O Ruca. No caso que recebeu esta notícia, como ele já explicou aqui, primeiro foi o pé e depois uma perna e depois a outra e ele já tinha feito, digamos, um pouco a pesquisa, ok, se for acima do joelho é de uma forma, mas afinal foi um pouco mais acima. Como é que é tão difícil, ou de que forma é que nós conseguimos gerir emocionalmente com estas situações tão difíceis? Então, primeiro que tudo, como sabes e como o público se calhar ainda não sabe, eu não sou psicóloga e portanto não vou poder dar uma resposta técnica a essa questão. No entanto, tenho a minha própria experiência de vida e acho que esta questão também pode e deve ser respondida pelo próprio Ruca no sentido de ele próprio testemunhar como é que ele conseguiu ultrapassar e fazer face a essa situação. Em relação a mim, propriamente dito, e à minha experiência, eu quando passei por uma situação também muito difícil de saúde, felizmente tenho o meu corpo intacto, fiquei incrédula. Não sei se passaste por isso também, Ruca, é quase como Sim, eu não acredito que isto me está a acontecer. E então acho que o primeiro passo, quer dizer, é o choque, não é? Quando uma pessoa é confrontada com uma situação assim, é o choque. E então parece que temos esta sensação que andamos ali a navegar um bocadinho, parece nas nuvens, do género, será que isto é real? Será que eu estou a sonhar? É um bocadinho assim, e depois a coisa vai se concretizando, não é? Vamos tendo os médicos, vamos tendo o muita gente a falar do mesmo, nós Sim. começamos a acreditar. Exatamente, exatamente. E então como é que isso se gera internamente? Eu acho que é muito pessoal. No meu caso, eu preferi a privacidade. Eu preferi ficar comigo, com a minha família e não passar para fora. E então a forma que eu tive para gerir a doença foi fingir que estava tudo bem, o que não é bom. Porque um dia mais tarde eu tive que aprender a lidar com isso. Porque nós, quando não fazemos face às situações, quando no momento certo, elas perseguem-nos. E então esta foi a minha forma de lidar com a doença. Acredito que, é claro que tive que passar por todos os procedimentos médicos e etc. E é difícil nesses casos nós... Quer dizer, fingimos que está tudo bem, é impossível, não é? Mas é uma coisa mental. Foi isso que me ajudou a mim, no meu caso específico, a fazer face. Ok, eu tenho que fazer isto, ou eu tenho que ser operado, ou eu tenho que fazer este procedimento médico, eu faço. E depois volto para a minha vida, entre aspas, normal. Neste caso, é mais impactante, e o Ruca vai expor a situação dele, porque afetou também a mobilidade, não é? E isso muda completamente depois o dia-a-dia, é óbvio. Ele explicou que era DJ, em termos, não sei se profissionais, isso acabou por te afetar muito, se passavas muito tempo sentado, mas é uma revolução mesmo assim conseguir manter a profissão, manter a vida em si com esta transformação de vida, não é? Eu, sinceramente, optei por deixar de meter música quando fui amputado. Até hoje, desde que fui amputado, meti música 4 vezes. Meti a primeira vez na Leiria Branca, na primeira edição da Leiria Branca, porque fui desafiado por um grande amigo de longa data, que para as pessoas normais é conhecido como o Pito da Azuc, mas para mim é o Topé. Fui desafiado por ele e para fazer um back-to-back com ele. Foi a primeira vez que meti música depois disto me acontecer. A segunda foi quando fiz 50 anos, a segunda foi quando fui desafiado por um amigo
para um evento em Sangalhos, nas Caves Aliança, num espaço muito, muito engraçado, que até aconselho a visitarem. Tem um museu subterrâneo, é uma coisa muito gira. Depois a terceira vez foi nos meus 50 anos, quando fiz 50 anos, e a quarta foi agora há 3 semanas talvez, quando fui meter música ao casamento de uma grande amiga num hotel em Alcobaça, num mosteiro de Montebello, se não me engano, que fui lá meter música, porque são em coisas, quer dizer, tirando a Leiria Branca, eu conhecia toda a gente que estava à volta, porque optei por deixar de meter música por uma simples razão. Foi uma autodefesa para conseguir encarar melhor as coisas, porque bastava haver uma única pessoa, que fosse criança até, que não fazem as coisas de uma forma inocente, dizerem: olha, o DJ está a meter música de cadeira de rodas. Aquilo ia mexer com a minha autoconfiança e com a minha autoestima, e optei por não me expor tanto nesse sentido. Quando meti música, essas vezes, tirando na festa que o meu amigo me desafiou, e no casamento agora, eu nunca meto música na cadeira, meto música sentado, ok, mas tenho um banco alto, digamos assim, onde estou sentado a meter música. Mas para mim o DJ tem que estar em pé, tem que estar a mexer, tem que estar a interagir com as pessoas, e então optei por, comecei a fazer outras coisas que me dão mais gozo até do que propriamente meter música, porque eu quando metia música, ou quando era DJ, eu era mais por adorar. Das melhores sensações que eu já senti é conseguir mexer com o estado de espírito das pessoas, é conseguir ver uma pessoa entrar cabisbaixa e com cara de chateada no sítio onde eu estava a meter música, e passado uma hora, com a música que eu estava a meter, consegui-la meter de braços no ar à minha frente com um sorriso de orelha a orelha. Isso para mim é que é a essência de meter música, é conseguir mexer com o estado de espírito das pessoas, conseguir alterar o humor, conseguir mexer com o íntimo delas, digamos aqui. E isso era o que me dava força para meter música. A partir do momento em que eu estou sentado, como é que eu vou pedir a alguém para meter música, ou para dançar, ou para saltar quando eu estou sentado? Não tem lógica para mim. E então foi mais por aí que eu deixei de meter música. No entanto, não deixaste de continuar a organizar eventos para levar essa felicidade às pessoas e mexer com o íntimo das pessoas, não estando a conduzir a pista, mas de alguma forma estando ainda por trás da organização do evento. Mas a realidade é que eu, não estando eu a conduzir, eu sei exatamente as músicas que eles vão meter, o tipo de música que vão trabalhar. Os DJs que eu escolho são escolhidos por mim exatamente por isso, porque eu sei qual é a essência deles, qual é a forma de estar na vida, de encararem a vida, e sei que não vão defraudar as minhas expectativas, porque todos os DJs com quem eu trabalho, antes de serem DJs, são meus amigos. E isso para mim faz toda a diferença. Pronto, é por aí também. Por isso é que todos os eventos onde tu metes o dedo são um grande sucesso. Ruca, como é que depois deste processo que já identificaste, e a Helena também partilhou um pouco dela, como é que foi para ti passar da dor para a transformação? Como é que foram esses teus sentimentos? Onde é que tu foste buscar forças? Onde é que te inspiraste? Quem é que te ajudou?
o meu círculo cada vez mais vai sendo alargado em termos de pessoas. Eu tenho um grande círculo à minha volta, mas o meu núcleo duro, que é a minha irmã, a minha prima, os meus amigos do dia a dia, que é o Miguel Chagas, que é o Sérgio Espírito Santo, o Hélder do David, e entre mais alguns que agora já estão um pouco afastados, mas não de mim, mas porque a vida obriga a essas situações. Afastados em termos de território. Território. Sim, como é o caso do Carlos Cardoso, por exemplo. Sim, o Carlos vive no Algarve e ao fim de semana vem a Leiria. Aliás, supostamente quando sair daqui vou ter com ele. O meu círculo é feito de pessoas puras e verdadeiras, pelo menos para mim. E eu fui buscar muita força aos meus amigos, à minha família, porque é com eles que eu conto. Eu vivo sozinho e quando falo muito, uso o meu telefone, tenho que ser carregado 2 vezes por dia. Porque eu estou constantemente a interagir com as pessoas, ou por telefone, ou por ver redes sociais, ou por videochamadas, pronto, tudo acaba por ser nessas coisas que eu vou buscar a ajuda maior. Também tive ajuda de terapeutas, do Nelson Oliveira, que foi o meu hipnoterapeuta também. Tiveste então a ajuda de profissionais. Sim. para conseguires, digamos, aceitar esta tua nova realidade? Eu aceitei-a logo, porque é assim, isto é o que eu digo, o que é que eu posso fazer agora? Está feito, porque é que vou-me revoltar ou vou-me chatear? Não, eu tenho que encarar as coisas de uma forma positiva e tentar tirar a parte positiva, se é que há alguma parte positiva, mas nós temos um humor negro entre os amigos, porque é a única forma que nós temos de encarar as coisas, é encará-las de frente. Está assim, agora vamos fazer o quê? Revoltar-nos? Não, temos que encarar e temos que aceitar e meter-nos a acordar e seguir a vida da forma que é possível. É mesmo isso. Por acaso, ainda há pouco antes do Ruca ter chegado, estávamos a falar aqui, eu, a Filipa e a Helena, de como, para mim, o Ruca é um grande exemplo, porque mesmo com estas dificuldades, é isto que nós acabámos de ouvir, ou seja, é aceitar, é seguir em frente. No entanto, muitos de nós, e se calhar com menos de metade das dificuldades que o Ruca tem no seu dia-a-dia, e como ele acabou de dizer, vive sozinho, não é propriamente fácil com estas condições físicas, viver sozinho e fazer a gestão de uma vida. Helena, que princípios, depois disto que o Ruca partilhou connosco, é que nós podemos retirar e aplicar no nosso dia-a-dia? Porque o ser humano é um indivíduo, ou seja, nós somos individuais, cada um de nós tem as nossas dificuldades, os seus monstrinhos, que é mesmo assim, muitas vezes somos nós que os construímos, e às vezes uma coisinha de nada, e temos aqui o Ruca, que realmente tem bastantes desafios. Nós, agora, quando terminar esta conversa, cada um de nós pega no seu carro, vai à vida, vai às compras, vai lanchar, vai ter com os amigos e está tudo bem. O Ruca precisa sempre de ajuda e de apoio. Helena, depois desta partilha, que princípios é que nós podemos tirar para aplicar no nosso dia-a-dia, nas nossas, às vezes naqueles monstrinhos que nós próprios criamos e que são, no fundo, nada, não é? Sim, eu acho muito que aqui, tal como o Ruca disse, a aceitação é a primeira parte, não é?
encararmos as situações da vida de frente, não fugir delas, que foi aquilo que eu acabei no fundo por fazer no passado. Não foi bem fugir, mas foi não querer, fiquei naquele limbo de não querer assumir no fundo perante a sociedade, perante todos, porque podia escondê-lo de certa forma. Mas a aceitação é essencial para nós podermos encarar as experiências da vida sem revolta, embora a revolta seja necessária, que é ao contrário daquilo que o Ruka disse. Eu considero que a primeira fase, esta de tomar consciência, gera-nos sempre um bocadinho de revolta. Eu acho que é importante nós vivermos essa revolta no momento, para depois podermos, depois da revolta, passar à fase da aceitação. E nós já falámos aqui um bocadinho sobre isso quando tivemos as psicólogas naquele encontro depois da tempestade Christine, em que elas próprias mencionaram essa importância de nós, para aceitarmos, temos este período de... Sim, mas eu revoltei, ok, atenção, cá está, é isso, mas acredito que sim. Eu quando foi, fiquei sem um dedo, revoltei-me e chamei nomes a toda a gente que estava perto de mim. Eu tenho noção que, em primeiro lugar, temos que nos revoltar para conseguirmos aceitar. Exatamente. Aquilo que nós aceitamos sem nos revoltarmos acaba por não ser nada. Exatamente, fica sempre cá dentro algo por resolver. E assim, depois da aceitação, é aquilo que o Ruka disse, não é? Perante qualquer experiência que nos aconteça na vida, pode ser de saúde ou uma outra, seja um divórcio, seja uma separação, seja um problema no trabalho, quer dizer, nós termos este período de revolta depois da aceitação e depois, ok, o que é que eu vou fazer com isto? Então vamos romper, transformar e brilhar. É aqui que se rompe, transforma e brilha, não é? É nesta fase de, ok, eu aceito as coisas como elas são, eu não posso mudar a realidade, mas agora o que é que eu vou fazer com isto? Não é? Eu vou ficar com a farinha guardada dentro do pote ou vou fazer pão, ou vou fazer bolos, não é? Aquela questão inicial. Então, de que forma é que eu vou pegar nesta experiência dolorosa da minha vida para me transformar e para poder também inspirar os outros, que é aquilo que o Ruka tem feito, não é? Então é, no fundo, não nos submetermos à dificuldade da própria experiência, mas de pegarmos nela para nos transformarmos, inspirarmos e assim podermos brilhar e iluminar também o mundo. É muito neste sentido que eu vejo estes próprios princípios que me estavas a perguntar. Mas eu às vezes com o meu discurso parece que me resignei. E eu não me resignei, eu conformei-me e vou me reinventando diariamente. Todos os dias, sim, sim. Todos os dias encaro a vida de uma forma que cada vez exijo mais e me contento menos. Mas a gratidão também é muito importante. Cada dia, apesar das dificuldades que temos, assumirmos aqui esta postura de ok, isto é difícil, mas o que é que eu tenho de bom ainda? Mas não é? E há muitas coisas que temos de bom. Temos de bom na nossa vida. O facto de ter a sua família ao pé de si, os seus amigos, ter um bom núcleo de amigos, uma rede de apoio, organizar eventos. Eu sou grato em primeiro lugar por acordar todos os dias. Exatamente. Isso é a primeira gratidão que eu tenho. Agradeço todos os dias, não agradeço a ninguém em especial, mas fico grato todos os dias por poder acordar. E depois vem tudo o resto e toda a capacidade cognitiva que eu ainda vou conservando para conseguir pensar na vida de uma forma não tão negativa como que se calhar a maior parte das pessoas que não sei como é que tu consegues aguentar, olha, se não queiras passar pela experiência, mas se passares, cá estaremos para te apoiar. É mesmo assim. Agora, que eu tenho uma rede de amigos grande, isso tenho. Tenho uma família que não me deixa sequer pensar em ir abaixo, isso é verdade que sim. Essencialmente a minha prima, que é mais irmã do que prima, mas tenho a felicidade de poder ser grato não só por acordar, mas a uma rede que anda à minha volta que me ajuda, acima de tudo isso. Sim. E é através dessa rede, Ruka, que também vais buscar energia e de alguma forma continuar a levar felicidade, que eu
Eu sinto que esse é o teu propósito, que é manter as pessoas animadas, e tu próprio és uma pessoa que dá gosto de estar, dá gosto de conversar, nunca em momento nenhum te senti entregar-te à vitimização, e mesmo assim reúnes força, e já temos aí mais 2 grandes eventos a serem organizados por ti este ano em Leiria, certo? Ou seja, tivemos o Spring Vibes agora em março Dia 28, exatamente. Agora vem o Welcome Summer, que vou experimentar pela primeira vez fazer uma festa fora de Leiria. Vou fazer na Quinta do Faria, na Caranguejeira, que eu nem sequer conheço o espaço, mas pelas fotografias é maravilhoso. Agradou-me bastante. E já tenho aí uma série de ideias para meter lá. Vou começar às 5 vou abrir as portas às 5 da tarde e acabar um pouco mais cedo do que aquilo que é normal acabar este tipo de festas, ou festivais, ou como queiram chamar. Ou seja, mais uma vez estás a tentar criar um novo conceito de diversão aqui na região centro. Eu acho que para ser mais do mesmo, mais vale estar quieto. Acho que nós temos que mudar ou tentar mudar o chip das coisas, porque é que nós temos que nos deitar de manhã para poder usufruir daquilo que a vida nos traz de bom? Podemos começar mais cedo, podemos jantar ou ouvir aquilo que nós queremos e depois continuar um bocadinho e depois ir para casa sossegados, tranquilos. Eu inclusivamente até estou a pensar arranjar um autocarro para andar a fazer transporte das pessoas de Leiria para lá. E por que não? Fica o desafio. Então temos o Welcome Summer, que será no dia 28 de junho, é isso? Exatamente. Na Quinta do Faria, na Caranguejeira, Leiria, sim. E depois novamente Leiria Branca em setembro. Sim, no dia 5 de setembro. Vamos ver. Ela está tudo confirmado, mas isto, da forma como as coisas estão, hoje em dia é uma incerteza nós marcarmos as coisas com tanto tempo de antecedência. Sim, ainda por cima depois daquilo que nós também passámos e ainda estamos a passar aqui na região centro. Ruca, apesar da tua condicionante física, mesmo assim, onde é que tu vais buscar forças no teu interior para continuares a enfrentar, e permitam-me a expressão, mas a pegar o boi pelos cornos, que é mesmo assim da tua vida, e mesmo assim e tu vais e fazes e consegues? Onde é que vais buscar essa força e esse apoio? Olha, Sónia, a coisa mais importante para mim, e é aquilo que me move essencialmente, é eu acreditar que os meus pais, onde quer que estejam, estão-me a ver. E eu quero que eles tenham orgulho de mim. E é isso que me faz enfrentar as coisas e avançar e não desistir de nada, é essencialmente por isso. Porque quero que o meu pai e a minha mãe tenham orgulho no filho que tiveram, acima de tudo isso. E têm, com certeza. E depois também é o amor que eu tenho a esta cidade que também me move muito. Eu sou um apaixonado pela cidade, aliás. A minha irmã é tatuadora também. E a última tatuagem que ela fez foi a mim, foi a primeira e única. Fez-me o Castelo de Leiria tatuado no braço, um selo pequenino, uma coisa pequena, porque não gosto de coisas muito espalhafatosas. Gosto que aquilo que eu marco no meu corpo só se veja se eu quiser. Não tem que ser uma montra. Aliás, eu tenho 3 tatuagens e ninguém a está a ver. Basicamente é somos 2, eu sou igual. Eu tenho 5 e também só as vêm se eu quiser. Mas eu tinha mais uma, só que ficou no hospital. Que era numa perna. E tenho um amor muito grande pela cidade. E respeito muito as pessoas da minha cidade. Tenho muito respeito por aquilo que as pessoas de Leiria têm feito e nesta situação da tempestade eu vejo que realmente Leiria é uma cidade que também, quando é para unir e para trabalhar, respondem à chamada e aparecem e estão.
basicamente é por aí, aos meus amigos, nas forças que os meus amigos me dão, é provar a mim mesmo que sou capaz, acima de tudo isso, e não me resigno, essencialmente não me resigno, não me desisto, eu não conheço a palavra desistir, nem nunca vou querer conhecer. E o resto acontece naturalmente quando tu metes amor naquilo que fazes, quando tu te empenhas naquilo que fazes, as coisas fluem de uma forma muito natural. É mesmo isso. Helena, o Ruka, ele já mostrou aqui que, apesar de tudo aquilo que lhe aconteceu na vida, não é uma situação fácil, como vocês podem ver e como ouviram. No entanto, ele resolveu tomar as rédeas da vida dele. Há muita gente que, se calhar, no lugar do Ruka, ou se acontecesse uma situação, optam por se entregar ao vitimismo. Também tiveste uma situação dessas na tua vida pessoal, ou seja, foi o processo aqui é primeiro a raiva, a revolta, a pergunta porquê a mim, e depois é aceitar, lá está, o romper, o transformar e brilhar. Mas para as pessoas que estão aqui connosco, o público, estamos aqui com uma condição física, não é? Há muita gente que tem também este tipo de problemas mais mentais, psicológicos, familiares, com o trabalho, porque têm que mudar de cidade, e depois há sempre aquele tipo de pessoa que fica no vitimismo. Que conselhos é que podes dar ou partilhar connosco aqui no público, e depois vamos também tentar colocar este episódio mais uma vez nas redes sociais, para que tentem sair desse vitimismo, e aqui como o Ruka, seguir aqui o exemplo do Ruka, é fluir, é ir, é avançar, para que as pessoas não se acomodem no vitimismo. O que é que faz sentido para mim? No fundo, foi aquilo a que o Ruka também se agarrou, não é? Quando é que eu entro na vítima? E mais uma vez, eu não sou psicóloga, mas da minha experiência e também das pessoas que vejo à minha volta, da minha modesta experiência já, é muito isto, eu entro na vítima porque é o caminho fácil, não é? Ficar ali agachado e olhem para mim. Às vezes as pessoas ficam na vítima, no coitadinho que é, ou na coitadinha que é o olhem para mim, aquela pessoa que precisa dessa valorização do exterior, mas que acaba por viver, é quase o vampiro, não é? Vive desse sanguessuga, que é sugando do exterior essa atenção. E quantas pessoas, e isto está provado mesmo cientificamente, muitas vezes entram em doenças mesmo psicológicas para terem essa atenção da família, não é? E das pessoas próximas. E estavas a falar em questões psicológicas. Sair da vítima é tomar consciência que estamos nessa posição, é tomar consciência de porque é que eu segui este caminho, o que é que me leva a estar aqui, não é? No fundo, é a pessoa tomar consciência e viver em consciência com ela mesma. O que é importante para mim? É o segundo passo, não é? O que é que eu posso fazer com isto? O que é que faz sentido na minha vida? O Ruka pegou naquilo em que ele era bom a fazer, naquilo que faz sentido para ele, o amar a cidade, o amar a música, o criar, e pegou nisso para continuar a brilhar e a tirar cá para fora. Então saiu, digamos que se estivesse, que não acredito que fosse o caso, e ele acabou de dizer que não, mas saiu daquela posição de estagnação. Quando estamos em vítima, estamos em estagnação. E então é esta pessoa perceber, tomar consciência de que, ok, eu estou aqui porque eu quero receber, então deixa-me romper com isto, transformar e brilhar, sair daqui. Como é que eu saio daqui? Olhando para mim, para aquilo que faz sentido para mim, onde é que está a minha força interna. E isso é um caminho muito individual, não há uma receita para isso. Cada um, de acordo com a sua personalidade, também vai chegando e fazendo caminho. E todos nós estamos a fazer caminho. Eu não tenho uma receita para dizer como é que se sai da vítima. O primeiro passo é seguramente tomar a consciência de que estamos nessa posição. Eu estou na vítima em que circunstância? O que é estar na vítima? É isto. Eu estou a receber, eu estou a ser vampiro, não é? E nós, às vezes, no
nosso ego não nos deixa ver que estamos nessa posição, mas todos nós já passamos por essa posição, mais tarde, mais cedo. E vamos passando esporadicamente em situações da vida, e também temos esse direito, não é? De ser, Claro. Eu acho que a vitimização é muito o estado, vai muito da personalidade da pessoa. Se tu tens uma personalidade negativa que te leva a ver tudo negro, nunca vais conseguir sair do papel de vítima, vais ser sempre um Felisberto desgraçado. E eu não sou assim. Eu realmente rompi com todas as ideias que havia que é o desgraçado que não tem pernas. Não tenho pernas, eu tenho, estão aqui, tive que as pagar, mas tenho-as. E as que eu quero ainda tenho que as pagar muito mais. E era mesmo aí que eu queria chegar, Ruca, porque eu gosto muito do teu sentido de humor leve. Na verdade, ele tem aqui as pernas, pagou por elas e tem-as aqui, não é? Estão aqui. No entanto, são necessárias outro tipo de próteses que te possam dar mais segurança e mobilidade, e tens também na plataforma GoFundMe uma angariação. Queres partilhar aqui connosco como é que nós também te podemos ajudar? Sim, todas as ajudas são sempre bem-vindas. Eu tenho noção, porque tenho 2 dedos de testa e percebo as coisas como elas são, que o valor que as próteses biónicas custam é quase inatingível para o comum dos mortais. Quando tu tens umas próteses que custam 92 mil euros, quer dizer, 92 mil euros. As duas, ou cada uma? As duas, 92 mil euros. E são o início da gama, porque o primeiro orçamento que eu pedi para umas próteses biónicas custavam 218.500 euros. Sim, e eu perguntei ao senhor médico se ele, sei lá, então, mas não era mais fácil eu comprar um Jeep da Porsche e arranjar uma menina para conduzir e para me empurrar a cadeira do que eu andar com as pernas? Isso não tem lógica nenhuma. Lá está, é outra opção. É totalmente contra a natura. E assim, eu trabalho para isso e para tentar, se calhar não angariar os 92 mil euros, porque não vou conseguir, mas para tentar angariar o máximo possível, para quando for alguém dos meus amigos que felizmente têm possibilidades, não é? Não vale a pena tapar o sol com a peneira. Felizmente tenho alguns amigos que já me disseram que quando eu perdesse mais peso, que só me faltam 8 quilos, portanto, não é difícil, que me ofereciam as próteses, mas eu também não quero de maneira nenhuma ser um peso enorme para eles. Eu não tenho coragem de ver um amigo meu a dar-me uma prenda de 92 mil euros, nem de perto nem de longe. Aquilo que eu conseguir angariar, quer com os meus eventos, quer com o GoFundMe, que até agora consegui angariar 7 mil euros, se eu conseguir angariar mais, é ótimo. E eu tenho o GoFundMe disponível nas minhas plataformas, nas minhas redes sociais. Penso que é auxílio ou apoio à aquisição de próteses biónicas, que é assim que está. Não tenho de cabeça, mas no Rui Pedro Ruca e no meu Instagram, que é ruca_im.ruca, estão lá os links e eu não posso mentir, conseguem ver quanto é que está angariado. O GoFundMe, quando eu meti 92 mil euros, ele disse-me para eu, foi inteligência artificial, obviamente, disse que não podia, para meter metas verídicas, aceitáveis, e não me deixou meter os 92. Eu meti 25 ou 35 e ele aconselhou-me, então, quando estiver próximo do valor, aumente depois gradualmente para ir atingindo os seus objetivos. E eu tenho muitos amigos a darem-me testemunhos que estão a apoiar-me e que estão comigo. Foi a Zulmira Ferreira, que era a mãe do Eddie Ferrer,
que era como se fosse meu irmão de sangue, que a vida me deu. Tenho alguns dos meus familiares também a darem o seu testemunho. Tenho pessoas da televisão, tenho DJs, tenho pilotos. O ex-campeão nacional de ralis, o Ricardo Teodósio, também me deu um testemunho, e combinámos, quando ele vier ao Rally do Vidreiro, tenho que ir dar uma volta com ele para sentir aquilo que ele faz. Tenho bons amigos, felizmente tenho bons amigos. Felizmente tens aí uma boa rede de apoio. Entretanto, Helena, já estamos mesmo, isto passou a voar, não é? Isto, a gente pensa, como é que nós vamos estar tanto tempo a falar, isto passa a voar. Aqui entre o nosso público, querem lançar alguma pergunta? Partilhar connosco alguma experiência? Está tudo bem? Gostaram de ouvir aqui a conversa do Ruka e a forma como ele é um exemplo, e vão daqui para casa com a sensação de, afinal, sou uma sortuda, sou um sortudo, consigo movimentar, consigo fazer tudo sem estar dependente de ninguém, e às vezes estou a reclamar do nada, não é? É essa a sensação que saímos. Pelo menos eu, quando estou com o Ruka, é sempre isso que eu sinto. Bolas, ele tem sempre tanta energia. Eu às vezes estou na minha vibe de vitimismo, lá está, e depois de estar com ele ou de falar com ele, não, bora, para cima, vamos lá, ânimo, é o tem que ser, não é, Ruka? Eu acho que é o circuito normal da vida. Nós temos um problema que aos olhos dos outros é pequenino, mas aos nossos é enorme. É do tamanho do mundo, que nós não temos noção como é que vamos lidar com ele. E temos que lidar. Acabamos. Porque há muita gente que não tem a condição em que o Ruka está, mas sente-se como tal. E aí é que está a necessidade de romper, transformar e brilhar. Às vezes nós achamos que está todo o mundo a cair sobre nós, não é? E não... Eu acho que nestes casos concretos, o brilhar acaba por ser uma consequência natural do empenho e do amor que nós metemos nas coisas. Se nós metermos empenho e metermos amor naquilo que começamos por romper, que transformamos, as coisas vão naturalmente brilhar. E acho que faz todo sentido que as coisas sejam assim. Nós temos que meter força, temos que meter fé, esperança e empenho nas coisas para depois conseguirmos brilhar, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, nas nossas relações, em tudo. Nós temos que brilhar em tudo. E não é brilhar para os outros, é brilhar para nós. Acima de tudo isso, nós temos que, para mim, o brilhar não é eu ser conhecido e reconhecido ou brilhar para os outros. Para mim é a sensação de dever cumprido. Isso para mim é que é o verdadeiro brilho da minha vida. É eu perceber que fiz tudo aquilo que está ao meu alcance para ter sucesso naquilo que faço. É isso mesmo. É mesmo, e por mim não há nada mais a acrescentar. Encerrou em grande, Ruka, isto sem combinarmos, encerraste aqui em grande, é mesmo isso. É assim que tem que ser, a gente tem que acabar em grande, que é para não estar a moer as pessoas. Tudo tem que ser assim na vida. Só então, em modo de conclusão, para ajudar o Ruka, se puderem ajudar, encontram então nas redes sociais o link do GoFundMe. Óbvio que as partilhas também são bem-vindas, não é? Porque quanto mais pessoas puder chegar, tanto melhor. Além disso, o Ruka vai então fazer a festa no dia 28 de junho, Welcome Summer, na Quinta do Faria, na Caranguejeira, em Leiria, que também, os fundos também será de alguma forma para te ajudar, não é? Alguns sim. Alguns. Sim. E depois, em setembro, Leiria Branca, e vem aí mais coisas. Tem muito mais coisas. Aliás, vou tentar agora começar a fazer, ainda não é certo, fazer uma festa por mês, onde fiz a última.
é num formato mais pequeno, num formato mais caseiro, mas faz sentido, porque eu só trabalho com um público mais adulto. E as pessoas em Leiria parece que foram um pouco esquecidas, um público mais adulto, que quer estar sossegado num sítio a conversar até horas mais tardias, não podem estar nos restaurantes, não podem estar nos bares. O que é que uma pessoa faz? Vai para casa. Vai para casa, mas se tiveres um sítio que esteja aberto até mais tarde, nem que seja uma vez por mês, podes perfeitamente. Não precisas estar a beber copos até de manhã, mas podes estar a conversar e a ouvir música, e é aquilo que eu vou tentar fazer uma vez por mês. Vamos lá. Tenho pensada a primeira no dia maio, 8 ou 9. 8 de maio, penso eu. Penso que é 8 sim, de maio. Dia 11 é uma sexta. Penso que é dia 8 de maio. Dia 8 será um sábado, sim. Sim, penso que é por aí. Vamos ver. Já criei um título que vão-se chamar as festas This Is, e todas elas podem ser de uma coisa totalmente diferente. Para além disso, estou a tentar também lançar o conceito This Is para o país inteiro. Eu, por exemplo, querem fazer o This Is em Vila Moura. Vai ser o This Is Vila Moura, por exemplo. Pode ser que querem fazer no Porto, pode ser o This Is Porto. Eu criei as coisas, felizmente tenho conhecimentos para conseguir ir de encontro a isso, a nível nacional. Lá está, os meus amigos é a nível nacional e alguns até no estrangeiro. Criar esse conceito para viver a cidade, para sentirem as cidades, e por isso é que eu fiz com os nomes das cidades. Tenho 30, se não me engano, já pensadas. Se conseguir entrar lá, ótimo. Maravilha. Para ir acompanhando, basta então seguir o Ruka nas redes sociais. Helena, em jeito então de conclusão, que já estamos. Obrigada pela vossa presença mais uma vez. Obrigada, Ruka. Obrigada por me aturarem. Foi um gosto receber-te e partilhar e ouvir a partilha da tua história. Espero que tenham gostado e que saiam daqui com o coração leve. Eu e a Helena voltamos então agora no próximo dia 30 de maio. Vamos ter aqui um intervalo um pouquinho maior, um pouco também pela incompatibilidade de agendas e também porque aqui a FNAC Leiria tem sempre muitas atividades aqui no espaço, mas voltamos no dia 30 de maio e como faltam poucos dias para o Dia da Criança, vamos então falar sobre a criança interior. Muito obrigada a todos mais uma vez pela vossa presença. Foi um gosto estar aqui convosco. Um bom fim de semana e até breve. Muito obrigada. Obrigado. Quando ela morre, é o fim, é o nosso fim. Nós também morremos. É isso mesmo.